Código de Processo Civil, artigo 230. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas. Far-se-á citação por edital, quando desconhecido ou incerto o réu, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, nos casos expressos em lei. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Artigo 232. São requisitos da citação por edital: a afirmação do autor ou a certidão do oficial quanto às circunstâncias previstas nos números 1 e 2 do artigo antecedente, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, a publicação do edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local onde houver, a determinação pelo juiz do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, correndo da data da primeira publicação. A advertência que se refere ao artigo 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Juntar-se-á nos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio de que trata o número 2 deste artigo. A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da assistência judiciária. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente os requisitos do artigo 231, 1 e 2, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Das intimações. Artigo 234. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. As intimações efetuam-se de ofício, em processos pendentes, salvo disposição em contrário. No Distrito Federal e nas capitais dos estados e dos territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Nas demais comarcas, aplicar-se-á o disposto no artigo antecedente, se houver órgão de publicação dos atos oficiais. Não o havendo, competirá ao escrivão intimar de todos os atos do processo os advogados das partes, pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo, por carta registrada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora do juízo. Parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo as partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.
Far-se a intimação por meio de oficial de justiça quando frustrada a realização pelo correio. Parágrafo único. A certidão de intimação deve conter a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de sua carteira de identidade e o órgão que a expediu. A declaração de entrega da contrafé. A nota de ciente ou certidão de que o interessado não a apôs no mandado. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público contar-se-ão da intimação. Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia que não tenha havido expediente forense. Começa a correr o prazo. 1. Quando a citação ou intimação for pelo correio, da data desjuntada aos autos do aviso de recebimento. Quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data desjuntada aos autos do mandado cumprido. Quando houver vários réus, da data desjuntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido. Quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem precatória ou rogatória, da data de sua juntada aos autos devidamente cumprida. Quando a citação for por edital, finda a dilação assinada pelo juiz. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão. Reputam-se intimados na audiência quando nesta é publicada a decisão ou a sentença. Havendo antecipação da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, mandará intimar pessoalmente os advogados, para a ciência da nova designação.